fui chamada de palhaça aqui na internet. Sim, postei no canal vizinho este vídeo aqui para mulheres que estão se sentindo cansadas, xoxa, capenga, compartilhando conteúdo. Veja. Se isso aqui também acontece com você, o primeiro ponto seria entender se você está desanimado. Depois que você termina de assistir o vídeo completo, você pode se inscrever lá no canal também vizinho, muito conteúdo, mas enfim, olha o comentário que eu recebi no final desse vídeo. Presta atenção. Sim, a Socorro Santos se incomodou com a minha sobrancelha. Ela achou que eu pareço uma palhaça. Fez questão de escrever lá. Tá bom pra você? Esse povo tá com tempo, né? Mas falando a verdade agora, eu não ligo. Até porque se eu ligasse eu não tava te mostrando isso, certo? Mas eu quero te fazer uma pergunta. E se tivessem falado sobre o seu corpo? Tem gente que escuta piadinhas como essas o tempo todo. Nossa, você engordou. Se não emagrecer, não vai arrumar namorado não, hein? Se você continuar assim, seu marido não vai olhar mais pra você não, tá? Tão bonita de rosto, podia emagrecer, né? Escreve aqui embaixo alguma frase que você já ouviu, como se fosse uma brincadeirinha, sabe? E é verdade que cada uma dessas frases pesam muito mais do que os números na balança. E é nessa que tem mulheres que pararam de ir em festas e eventos, que evitam tirar foto a todo custo, quando tira atrás de alguém alguma coisa só na pontinha do rosto, só escolhem roupas onde elas podem se esconder, que vive tentando ser invisível para não ser ferida. E sabe o que acontece? Quando a dor de ser julgada fica maior do que o amor por si mesma, a comida vira anestesia. Vira o único lugar seguro, mesmo que doa depois. O nome disso? Fome emocional, aquela que é o gatilho para o seu descontrole. Adivinhei? Então, se você já ouviu alguma coisa que te fez encolher, por favor, não fique aí parada. Usa essa dor como um combustível, porque ficar se escondendo não protege, pelo contrário, te aprisiona. E no fundo, você não nasceu para se encolher, mas sim nasceu para se levantar, para se transformar. Já pensou quantas vezes você já se escondeu para não ser ferida, mas esconder, além de não curar, só adia o momento de olhar para a verdade. O que dói hoje pode ser o mesmo que vai te impulsionar amanhã, mas se você escolher reagir. Ativar a mentalidade magra também é isso. Parar de fugir do espelho e começar a se reconstruir por dentro. E eu quero te contar algo hoje que talvez eu nunca contei aqui. No início do vídeo eu falei que frases como essa não me incomodam, né? Mas é hoje. No passado, eu morria uma coisa dessas. Inclusive, o que me fez decidir ser constante na atividade física foi uma vez que eu fui em uma academia, uma cidade vizinha, na cidade de um ex-namorado meu, uma primeira vez que eu fui com um grupo novo de pessoas, eu já estava super envergonhada, mas muito envergonhada mesmo. E quando eu cheguei lá, num ambiente novo, eu fui apresentada para as pessoas. E um personal na época que não me conhecia, mas que estava ali na roda conversando, olhou pra mim, veio até mim. Sabe aquele adipômetro que mede assim a gordura? Ele veio com a mão dele como se fosse uma pinçazinha. E mexeu no meu braço, na minha coxa, começou a me medir ali. E virou pra mim em alto bom tom, no meio de todo mundo, e falou assim: você é uma bela de uma falsa magra. Bastidores para quem gosta dessa cena lá do passado. Eu estava, sim, alguns bons quilos acima do peso que eu tenho hoje, mas dá uma disfarçada porque eu sou alta, eu tenho 1,75. Então daquela ideia, né, de magra, mas não é magra, uma versão mais popozuda, vamos falar assim, sabe? E aí ele falou exatamente isso. E não foi só o que ele falou, mas foi como ele falou, onde ele falou, perto de quem ele falou. Eu estava apenas no início do namoro. Ele falou isso na frente do meu namorado e de todos os amigos dele, num lugar que eu não conhecia. Eu estava lá pela primeira vez. Sim, a minha vontade era de cavar um buraco, enfiar minha cabeça e ficar lá dentro. Mas eu estava chegando. Eu ainda tive que ficar lá dentro convivendo com essas pessoas. Aquilo ali foi tão ruim, foi tão incômodo. Pra mim, tá? Não sei o que você pensa sobre isso, mas pra mim foi tão desconfortável que eu poderia ter saído dali e ter comido muito mais como eu fazia quando eu passava por algum problema. Afinal de contas, naquela época, eu tinha compulsão alimentar. Mas assim, a vergonha foi tão grande naquele dia que eu falei, eu não passo mais por isso. E naquela época, eu estava totalmente descontrolada no exercício, na alimentação, na hidratação, no emocional, tudo junto e misturado. Mas naquela data, naquele contexto, eu falei, eu não vou nunca mais parar de treinar. Só que sozinha eu não conseguia, né? Liguei pra minha cidade, pra um personal da minha cidade e combinei que segunda-feira, isso era numa sexta, eu começaria a treinar com ele todos os dias. E eu comecei. Daquela data pra cá, eu já mudei de personal, de academia, de horário, enfim, já mudei de várias coisas, mas eu não mudei uma coisa. A decisão que eu tomei naquele dia, de que eu não iria ouvir mais aquilo nenhuma vez e não daria esse direito de ninguém vir falar alguma coisa sobre mim. É sempre que eu tenho que mudar?
Não, eu não vou mudar minha sobrancelha, mas eu mudei internamente. Eu ativei a minha mentalidade magra quando eu decidi que ninguém mais teria poder sobre as minhas emoções, sobre as minhas escolhas e sobre a minha autoestima. E se você tá aqui nesse vídeo comigo até agora, eu quero te falar algo de todo o coração. Se você em algum momento escutar uma frase para poder te encolher, te humilhar, te reprimir, pega isso, transforme em energia. Para de descontar isso na comida e se esconder cada vez mais. Continua aqui, já começa a me seguir, compartilhe com as amigas, comece mudando a sua mentalidade. É mudando aqui que você muda todo o restante para uma versão muito mais saudável, segura de você mesma. Compartilhe esse vídeo com todas as amigas que você ama.